Recentemente aconteceu uma coisa muito absurda envolvendo Pokémon. Um hacker invadiu a Game Freak e vazou muitas informações sigilosas envolvendo não só a franquia, mas as pessoas que trabalham e trabalharam lá. E primeiramente é importante dizer isso porque é crime vazar dados pessoais dessas pessoas. E isso deve ser mencionado, já que mesmo que a gente tenha conseguido acesso a informações interessantes, é bom lembrar como às vezes a galera passa dos limites e pessoas inocentes como o tio e a tia da limpeza acabam sofrendo junto só porque trabalharam lá. Dito isso, com esse vazamento também tivemos acesso a algumas informações sobre o universo Pokémon que mudam completamente como vemos alguns lendários e míticos. Ok, vamos em ordem aqui, porque cronologia é bem importante. Primeiro, nesse vazamento tivemos acesso a documentos falando da época de criação de jogos, criação de Pokémon e, mais importante, a primeira história de criação original do universo Pokémon. No começo, havia um vórtice de caos. Tudo se misturava lentamente e tudo era um borrão. Um dia, um grande ovo apareceu no centro do caos. Por muito tempo, ele continuou a sacudir, até que, eventualmente, o vórtice para e o ovo se choca. Dele, o Deus Absoluto, Arceus, nasceu. Os fragmentos espalhados do ovo se transformaram em gigantes e atacaram o recém-nascido. No entanto, Arceus cresceu rapidamente e derrotou continuamente esses gigantes. Por fim, após uma batalha feroz, Arceus derrotou todos. O ferido Arceus criou uma versão alternativa de si mesmo. Como seu lado esquerdo e direito do seu corpo eram diferentes, ele criou duas versões, reunindo os corpos dos gigantes derrotados, derramando seu sangue sobre eles, formando duas versões. Do seu lado esquerdo saiu a luz. Arceus então nomeou Ea, o deus da luz. Do que se assemelhava ao seu lado direito saiu escuridão. Então ele nomeou Ea, o deus das trevas. Aos dois, Arceus ordenou que preenchessem o mundo com pessoas e caiu então em um sono profundo. Embora Ea e Ea fossem diferentes em aparência, eles se amavam, se uniram e tiveram filhos. No entanto, ainda não havia mundo, e seus frágeis filhos que não tinham para onde ir morreram um após o outro. E apesar da grande tristeza, Ea e Ea pensaram em criar um mundo onde todos pudessem viver vidas saudáveis e prósperas. Eles chamaram seus filhos He, o deus dos olhos, Ai, o deus do coração, e Hai, o deus da voz. Quando He abriu seus olhos, tudo o que estava ali apareceu. Havia agora contorno e cor no mundo. Quando Ai desejou, tudo o que estava por ali pôde ser sentido. Uma sensação de calma se espalhou. E quando Hai gritou, tudo o que estava ali tremeu. Um timbre abençoado começou a ressoar. Aos três, Ea e Ea deram a semente da vida e disseram para dela cuidarem. Assim, se reuniram em um círculo e oraram. E de então, brotou, crescendo rapidamente, se tornando a árvore gigante da vida. No entanto, ela continuou a crescer, preenchendo o mundo inteiro, e ninguém conseguia se mover. Com os três filhos então, pedindo aos seus pais, que se uniram novamente e tiveram 3 filhos. O deus do céu, Rayquaza, o deus da terra, Groudon, e o deus do oceano, Kyogre. Assim nasceram. Rayquaza envolveu seu corpo ao redor das árvores. Groudon e Kyogre colidiram seus corpos contra a árvore da vida, que eventualmente caiu e se quebrou em 3 pedaços. Hei, Ai e Hai oraram, tristes que a árvore apodreceria assim, então os pedaços dessa árvore quebrada se transformaram no céu, na terra e no oceano. Rayquaza se tornou o pilar que sustenta o céu, e a sombra formada se tornou os 3 deuses que sustentam-no, Gyarados e Tiranitar. O ar preencheu o céu, e as estrelas brilharam. Groudon se tornou a terra que cobre o mundo. O rugido da terra se tornou os 3 deuses que sustentam a terra, Dabu, Saan e Goldon.
A terra tremeu e as montanhas se moveram. Kyogre se tornou as veias da água que abraçam os oceanos. As ondas que desapareceram no mar se tornaram os 3 deuses que sustentam ele: Latias, Metagross e Latios. O oceano se preenche de água e as ondas sussurram. Assim, o mundo nasceu. Ia e Ea e os vários deuses ficaram muito satisfeitos com isso e encheram este mundo com seus filhos. Esse mundo pacífico era um paraíso para os filhos de Deus, os filhos que continuavam a se multiplicar. Com isso, as palavras mudariam pouco a pouco. Com o tempo, os deuses começaram a chamar aqueles que viviam no mundo por 2 nomes. Os filhos de Deus que se assemelhavam ao grande pai, Ia, se chamariam Pokémon. Os filhos de Deus que se assemelhavam à grande mãe, Ea, foram chamados de humanos. O Deus absoluto, o Arceus, em breve despertará, e ao ver o mundo cheio de seus descendentes, prometerá grande abundância e prosperidade. Com isso nós vemos algumas coisas. Primeiro, nada disso interessa. Literalmente não interessa. Eu vi muita gente falando sobre como isso muda tudo. De verdade, nada disso importa, porque isso foi descartado e não faz parte do canone nenhum da franquia, já que depois disso tudo mudou. Dialga e Palkia, eles são seres da luz e escuridão? Não, a gente sabe que eles são do espaço e tempo. Agora luz e escuridão são Arceus e Giratina. Esse segundo, inclusive, que nem foi mencionado em lugar nenhum desse texto que a gente acabou de comentar, sendo então uma ideia que veio bem depois de todas essas outras. As mudanças que aconteceram dessa versão para a versão final são muitas, mostrando que essa primeira versão, a ideia final e a ideia canônica que nós vimos quando a gente joga, e eu conto no Pokémon Mitologia inteiro, são completamente distantes entre si. Na própria pasta vazada, onde tinha essa primeira versão, existem mais outros 26 arquivos diferentes. Isso porque o tempo todo ocorreram alterações na ideia da origem do mundo Pokémon. Mas uma coisa interessante é ver como nessa V1, que é como iremos chamar essa que mostramos no começo desse vídeo, ela fala sobre 2 seres de luz e escuridão nascidos de Arceus, que seriam fisicamente diferentes e que se complementam, sendo o pai e a mãe dos outros que vieram depois. A galera ficou falando que por causa da versão canônica final que nós conhecemos hoje, esses 2 são Dialga e Palkia. Mas olhando para tudo que falaram e descreveram, eu tenho certeza que Darkrai e Cresselia são na verdade esses originais Adão e Eva desse mito, explicando perfeitamente o porquê deles terem vindo nesse jogo, mesmo não tendo nenhuma conexão com nada. Ainda mais que, quando a gente olha para a forma beta do Arceus e a forma beta do Darkrai, eles têm o mesmo cabelo. Nessa origem, o ser da luz e o ser da escuridão também são a origem do Pokémon de humanos, explicando o porquê de uma forma humanoide para o Darkrai, em contraponto de uma forma de croissant para Cresselia. A gente, no final, teve Dialga e Palkia como filhos diretos de Arceus, mas isso não quer dizer que a primeira versão de tudo e a final tem qualquer conexão entre si. Dito tudo isso, por que eu fiz vocês assistirem tudo que vocês viram até agora? Eu tenho um motivo importante, são 2 coisas na verdade. Primeiro, pensar o que essa versão beta influenciou nas criações de lendários e míticos que aconteceram nas 2 próximas gerações. E aí a gente vai falar daquele triângulo, círculo que aparece. Mas em segundo, e mais importante, o que isso tudo com certeza tá influenciando na 10ª geração. Porque sério, eu passei essa semana inteira enlouquecendo, pensando e ligando pontos pelas últimas 4 gerações que parecem culminar em algo absurdo. Ainda mais com tudo que vazou até agora da 10ª geração. Mas não se preocupa, eu só vou falar desses pontos da Gen 10 depois, com um alerta de spoiler para quem não quiser saber nada de Gen 10 ou ZA. Principalmente porque eu tô bem confiante que tô certo em alguns pontos, já que, infelizmente, eu tomei spoiler de uma coisa nova que vai ter em ZA. E algo do mapa e codinome da Gen 10. O codinome da Gen 10 é a coisa importante que a gente vai falar desse vídeo aqui, que ajuda a gente a entender muita coisa. Mas, primeiro, esse triângulo tem algo de interessante para a criação. A gente revê ele em Legends Arceus, o que implica que ele tem alguma importância continuada para a série, ele não foi descartado, e como através desses vazamentos nós tivemos acesso à sua versão beta, a gente entende a sua organização quando olha para as notas que eles fizeram. A versão beta vazada é mais ou menos isso aqui, com esses Pokémon e codinomes. É claro, com as notas que vieram nas versões finais, sabemos que tudo isso foi mudado para isso aqui, com certos Pokémon ocupando espaços que fazem mais sentido, já que agora os Pokémon pseudo-lendários estão conectados ao seu tipo,
ao invés de serem só jogados. Tiranitar no céu nunca fez sentido, apesar de que estrelas. Só que algo muda disso para a versão final. A gente já volta nesse assunto. Temos também algumas notas que falam sobre algumas lacunas, chamando os Pokémon que vão ocupar essas mesmas aqui no canto, por exemplo, de Smiley e Burfly, que provavelmente serão ocupados por 2 Pokémon que foram criados para cumprir esse papel. O que para mim explica essa geração e a próxima, Sinnoh e Unova, terem tanto Pokémon lendário e mítico, como se todos eles foram pensados para fechar esse círculo de transmutação maluco aqui. Com isso em mente, Burfly seria Manaphy, o único Pokémon lendário que pode ter filhos, por isso que Burf. E Smiley seria Shaymin, o Pokémon da gratidão, que agora a sua forma Sky também faz sentido, já que conecta aos céus do Rayquaza da ideia original dessa versão desse círculo de transmutação. Não é coincidência que essas 2 gerações seriam as que mais introduziram lendários e míticos. Parece que todos eles foram criados pensando nisso, tendo um mítico Pixie de água, voador e fogo, literalmente um após o outro na Pokédex, bem aqui. Tudo para preencher essas lacunas. Por isso tantos Pokémon importantes estão nessa época. E na geração seguinte, em Kalos, a gente teve a menor quantidade desde a primeira geração. Mas, com isso feito, eles claramente desistiram de algumas ideias dessa V1, tipo, por exemplo, usar os pseudo-lendários. De novo, é só ver a quantidade de lendários e míticos que vieram depois. Eles começaram a tentar criar outros seres místicos no geral, que é como eu vou chamar lendários e míticos nesse vídeo, para encaixar nessas lacunas, ao invés de usar outros Pokémon antigos já feitos. Gyarados, Tyranitar, Dragonite, todos são Pokémon só mais fortes, e não necessariamente místicos, o que tiraria ele desses encaixes e deixaria para eles conseguirem construir a lenda mística de Pokémon. Afinal, eles perceberam que não existia impedimento nenhum de fazer lendários irrelevantes para o universo todo. Só lembrar que o primeiro lendário de todos é só um pássaro de gelo. Com isso, eles perceberam que podia fazer lendários a esmo e talvez, inclusive, esse seja o motivo do Trio dos Ventos em Unova ter vindo do jeito que veio, já que em questão histórica, eles não seriam um trio, eles seriam um quinteto, com um dragão no centro de outros 4 bichos. Mas eles cortaram 2 por algum motivo, quase como se fosse para encaixar nesses trios aqui que ficam atrás de lendários. Talvez essa tenha sido o maior problema aqui, tentar adequar os planos à ideia, tentar criar lendários só para encaixar com isso. Mas, com tudo isso dito, fica muito engraçado essa minha imagem da versão desse círculo que eu fiz lá em 2021, antes mesmo do Legends Arceus. Ela tá errada. Sim. Mas a deles também. Porque é engraçado. Mas, de novo, tudo isso não importa. Todo o texto foi descartado junto desse símbolo. Na verdade, não. Eu tô mentindo pra vocês desde o começo? Nem tudo em si foi descartado. O símbolo foi reutilizado em HGSS, em Heart Gold Soul Silver, mas sem nenhuma explicação de encaixe até lá. E depois, em Legends Arceus, ela também reaparece no final dos jogos. Fora esse símbolo, também tem uma parte bem no começo de todo esse texto da V1 que se manteve de uma forma ou de outra na lore até o final. Nos jogos de Sinnoh, a gente vê coisas sobre isso. Em Platinum, a gente lê nas plates que o poder dos gigantes derrotados no começo do universo infundem essas plates. Em PLA, a gente lê: quando o universo foi criado, seus cacos viraram essas plates. E assim, tem uma coisa importante aqui. Quando a gente olha para essa história de como o ovo ao chocar tentou atacar Arceus e ele então luta contra gigantes, a gente tem algumas coisas. Um inimigo inicial a Arceus, os gigantes, uma história de origem do deus Pokémon envolvendo lutar contra aquilo que o gerou, e um codinome importante sobre a próxima geração e a geração última, a 9ª e a 10ª, que me fez pensar em toda uma logística aqui. Alerta de um mini spoiler pro codinome. Internamente, em conversas, a Game Freak está chamando a 10ª geração de Pokémon de Gaia. Essa que é a mãe dos titãs na mitologia grega, sendo titãs o codinome da própria geração 9. E quando eu li isso, as engrenagens da minha mente começaram a rodar. Em Sinnoh, a gente descobre que Arceus enfrentou o gigante no seu nascimento, lutando contra aquilo que o gerou e que assim se tornou Deus. É uma história bem parecida com a de Zeus. De uma maneira bem simples e resumida, Zeus, o deus dos céus e raios, é filho de Cronos, um titã. Esse que depois de ter traído seu pai, teve medo que seus filhos fizessem o mesmo, e que com isso, sempre que tinha um filho novo, os engolia. Até Zeus. Esse foi o primeiro a começar uma rebelião com a ajuda da sua mãe, Rhea.
que não deixara ser engolido, e que, após conseguir tirar todos os seus irmãos da barriga do seu pai, Cronos, lutou uma guerra contra os titãs gigantes conhecida como Titanomáquia. Pausa. Por que isso é importante? Eu literalmente há 3 vídeos atrás falei sobre uma teoria minha que estava completamente em aberto, que é sobre o mistério do porquê desde o Nova em Black and White, todo o lendário principal de cada geração é dragão e veio do espaço. Todo. Naquele vídeo eu entro em mais detalhes sobre como isso afetou a Terra. E recomendo muito vocês verem ele depois, porque o que o Rayquaza tinha de importância nessa beta de mito de criação que a gente viu nesse vídeo de hoje é continuada naquele vídeo. Ainda mais que Rayquaza é mais um dragão e o lendário dos céus, que com o fato de ele ter sido criado pelo Arceus, o Zeus daqui, faz ainda mais sentido. Mas continuando as conexões, os titãs da Titanomáquia eram muito maiores em tamanho que os deuses, com os 3 principais, o Zeus, Poseidon e Hades, só conseguindo alcançá-los e combatê-los em versões diferentes da mitologia. Eles ganham por causa disso, os outros eles só aumentam seus poderes, a outra eles só tem aquilo como armas, mas só conseguem derrotá-los depois de conseguir suas armas famosas, o raio, o tridente e o elmo. Mas, volta aqui. O foco é numa outra coisa importante que eu mencionei. Gigantes. Eu sei que quando falamos de gigantes e você tá falando de Pokémon, Gigantamax vem à cabeça, mas não é só ali. Desde a 7ª geração, nós temos visto sempre alguma conexão com Pokémon e tamanhos gigantes. Os Pokémon Totem em Alola são desses tamanhos maiores por algum motivo, e a forma final de Necrozma, onde ele se solta do seu prisma, é também gigante. Em Galar nós temos o Dynamax, Gigantamax e Eternamax, que são todos causados por Eternatus. No próprio PLA, os Alpha em Legends são um problema para a própria região. E, além deles, ainda temos os Pokémon Titãs que estão nessa terra comendo plantas que os deixam gigantes. Nesse último jogo, inclusive, a forma Terastal do Terapagos é maior e tem os mesmos poderes da Legend Plate do Pokémon Deus. E também tem uma outra coisa importante aqui. Nessa mesma época onde começou tudo, nessa segunda parte da franquia, de Kalos pra cá, todas as gerações, não regiões, todas as gerações tinham uma árvore gigante em algum lugar. E isso é importante para Gaia, que é a mãe terra nessa mitologia grega. Gaia deu uma árvore de maçãs douradas a Zeus, árvore essa que foi protegida por um dragão de várias cabeças, titãs. Gaia criou plantas que davam imortalidade a gigantes que foram impedidas por Zeus através do seu controle do Sol e da Lua. Gaia é basicamente a terra e a sua natureza, suas árvores. E pelas gerações, nós vimos várias vezes nesses últimos anos árvores sempre conectadas com a história principal dos jogos de Pokémon. A árvore do AZ na 6ª geração provavelmente ia para o XYZ ou XY2, os jogos subsequentes da geração de Kalos, mas como sabemos, não deu tempo, então isso foi ficando para Hoenn em horas. Assim como Zygarde ficou para Alola, eles simbolizam isso com a Floette do AZ aparecendo nesta árvore, mesmo em Hoenn. Também nós temos a maior de todas essas árvores em Alola, sendo a Battle Tree. Em Galar nós vemos a Dynarvore, uma árvore que é encontrada junto aos Pokémon lendário Galarian Forms de Kanto, os 3 pássaros. E, por fim, a árvore cristalizada em Paldea. Essa última que ainda teve todas as ramificações dela com as ervas místicas, que dão o poder de gigantificar Pokémon. Todas essas regiões, com sementes sendo colocadas sobre alguma história maior, com essas árvores que é originária da própria V1 da origem do mundo Pokémon. Além de também, que nem falamos no outro vídeo, com dragões sempre estando ali. Seres que na lore do mundo Pokémon são capazes de usar o poder primordial do mundo Pokémon, que é a energia do infinito, mas que são fracos a ela também, por isso sendo fracos a si mesmo. Mas sobre isso em um outro vídeo, inclusive. A gente com esse vazamento agora entende também como isso afetou a 6ª geração, já que temos algumas imagens mostrando o que possivelmente seria uma DLC em Kalos, no sul dela em específico, que eu obviamente não posso mostrar na tela, mas se você acompanha o canal há um tempo entende algo muito comum nessa franquia que eu sempre falo: todas as regiões misturam coisas através das gerações. E isso da existência de uma DLC que não foi contada explica tudo o que aconteceu em Alola com os Pokémon lendários de Kalos. Ainda mais que, como o XY não conseguiu a sua DLC ou sua versão XY2, essas coisas canceladas foram para outro jogo.
Nós vimos isso com as formas de Zygarde em Alola, além das conexões entre míticos e gerações diferentes. Mas, mais importante, spoilers de ZA. Agora também sabemos, graças a esse vazamento, que um Pokémon lendário mítico antigo vai ganhar uma mega evolução, e que encaixa perfeitamente com isso tudo que eu tô falando. Não necessariamente a mega, mas o fato dele estar junto. No conto que inspira a criação do trio da vida de Kalos, Xerneas, Yveltal e Zygarde, temos também um quarto membro que faz parte desse mito, inspirado por Ratatotskr. Zeraora seria o animal rápido que se move por Yggdrasil, a árvore da vida. Primeiramente, isso é facilmente acreditável por alguns motivos. Primeiro, Zeraora, de Z-A-A, do fim ao começo, seu nome, e que também se encaixa com o próprio Ragnarok, e com o nome do próprio jogo. Além disso, seu Shiny se encaixa na mesma temática que os outros lendários aqui de Kalos, e isso explicaria por que ele existe logo na próxima geração, onde não só colocaram essas outras formas do Zygarde, mas ele também, colocando-o na versão Ultra dos jogos para primeiro distanciar do outro. Ainda mais que eles não conseguiram terminar essa história, não lançou o Pokémon Z, agora finalmente a gente pode ver esse final da história. Mas segundo, separado assim porque ele provavelmente quase foi descartado. Coisa que, como vimos nesse vazamento, acontece com frequência. Eles provavelmente desistiram de descartar porque é um design muito marketável, mas também eles não queriam botar ele junto porque eles não queriam estragar uma história que poderia ser contada em algum dia. Pokémon tem esse problema. Mas ao mesmo tempo, Legend está sendo uma oportunidade incrível da franquia de contar histórias bem feitas e que estão inacabadas. E essa temática das árvores da vida ao lado dos lendários que podem estar conectados aos titãs, a pré-história do deus Pokémon atual, o Arceus, é bom demais. É uma oportunidade incrível de contar uma história de pré e pós-história ou outras coisas envolvendo, mas sabemos que tem muita coisa ainda a dizer. Todos os vídeos importantes que eu mencionei durante esse vídeo estão aparecendo aqui na tela agora.